sobre o Pensando Lean, que é um evento que eu participei, obviamente sobre Lean Software Development, né, desenvolvimento Lean de software, ou enxuto. E foi um evento organizado pela Oncast, que é uma empresa de Florianópolis. Foi um evento bacana, com pessoas bem legais participando. Além do curso, teve discussões bacanas e tal. Então, foram 2 dias de curso com o Tom e a Mary Popendick, sobre o livro, baseado no livro deles, que é o Leading Lean Software Development, que é o 3º livro deles do assunto, né, relacionado a esse assunto. E no 3º dia teve algumas palestras que eu filmei e a gente está deixando disponível no nosso blog, né, que é blog.bluesoft.com.br. Tem os vídeos das palestras, tem os slides dos palestrantes e dá para acompanhar. Então, o que é Lean? Um resumo bem rápido. É entregar continuamente algo que aumente valor para o cliente, algo de valor para o cliente, cada vez com menos esforço e otimizando o tempo e energia dos trabalhadores, das pessoas no geral. Normalmente envolve criatividade, né, desses trabalhadores para conseguir entregar mais com menos esforço. A ideia é essa. Então, começando, falando um pouco do caso da Southwest Airlines, que é uma empresa é uma linha aérea lá nos Estados Unidos, bem famosa, que eles pensam um pouco diferente dos outros e por isso que eles se destacam bastante. Então vamos começar a pensar um pouquinho. Assentos vazios num avião são desperdício? Vocês acham que um avião que não sai lotado é desperdício? Intuitivamente sim, certo? Lá nos Estados Unidos tem um índice lá, não sei se aqui também o pessoal usa, que é essa taxa de ocupação. É quantos assentos vazios ou quantos assentos preenchidos estão naquele avião. Então, se você tem 100 lugares, quantos assentos estão preenchidos? E tem um índice desse que eles ficam medindo, 90%, 92%, eles ficam controlando isso, certo? Tá, então vocês falaram que assentos vazios são desperdício. Imagina um Boeing 747, aquele 400, enorme, 400 passageiros. Você precisa fazer o check-in de todo mundo, colocar todas as malas, fazer todo mundo entrar, passar pela segurança, colocar as malas no compartimento de mão, sentar, colocar o cinto, verificar, tal. Quanto tempo leva para fazer isso? Certo? Agora, imagina quanto tempo leva para o avião carregar, taxiar, lá, decolar e tudo. Certo? Agora, imagina a Southwest. Eles querem que você não precise sair cheio o avião, né? E eles querem que fluam rápido as coisas. Então, o que acontece com eles? Eles, na média, voam 2 horas a mais do que as outras companhias. Por quê? Porque eles não se preocupam com esse negócio de assentos vazios. Eles não ficam cobrando taxas extras, que a gente vê, por exemplo, na American Airlines, é um saco. Alguém já teve o prazer de viajar? Você tem uma mala adicional, você tem que pagar não sei quanto a mais. Se exceder tantos quilos lá, você tem que pagar a mais. Se você levar em voos domésticos lá nos Estados Unidos, se você levar uma mala de mão, você não paga nada. Se você levar uma mala para despachar, você paga. Então tem algumas coisas meio esquisitas assim. Na Southwest não tem isso. O serviço é excelente, os preços são baixos, são competitivos. Por quê? Eles não pensam local, não pensam localmente, não pensam só no assento vazio. Eles pensam no todo. Então a ideia é sempre pensar no todo. Não é intuitivo, né? A gente acha que, não, quanto mais cheio o avião sair, melhor. Não é verdade, né? Pode não ser verdade. Sei lá, num voo internacional, que vai ter um período maior, tal, às vezes até vale a pena. Mas em voos domésticos, que é o caso deles, são poucas cidades, voos curtos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, não é inteligente, né? Tem um outro exemplo legal que é o aeroporto de Beijing, né? De Pequim, lá na China. Foi um caso que o Tom e a Mary passaram, né? Eles compararam com o aeroporto de Heathrow, em Londres, Terminal 5, foi o último terminal que foi construído. Tá? Um comparativo entre os dois. O que aconteceu? O de Beijing, Terminal 3, ele era 3 vezes maior do que o outro, foi construído com a metade do preço
na metade do tempo. Como é possível fazer isso? Né? O que aconteceu? Quais foram as razões do sucesso? Eles tinham testes constantes. Eles entendiam o que o cliente precisava. Eles tinham mais ou menos 8 mil passageiros mock, que seriam... faz uma simulação com 8 mil pessoas entrando no aeroporto, usando tudo que tem que usar, despachando mala, entrando no avião, fazendo tudo que precisa, antes de abrir o aeroporto. Certo? Faz os testes, verifica se está rodando. Né? Então, um mês antes, eles ficaram fazendo experimentos e otimizando o processo. O que aconteceu no Heathrow? Entregou muito além do prazo, muito além do orçamento, e no primeiro dia que abriu, causou geral, assim, um monte de mala parada, tinha uma ilha de mala assim, para despachar, porque os sistemas de processar lá as malas não estavam funcionando bem, e todo tipo de confusão que vocês podem imaginar. Imagina, sei lá, abriu o aeroporto, 2 mil, 3 mil, 5 mil pessoas entrando, e aquilo lá travando. Horrível, né? Então, esse é um dos motivos para os produtos falharem, ou para os projetos falharem, né? Você não se preocupa antes com os problemas que podem surgir. Outro caso muito constante com produtos: falta de clientes, certo? Por que o produto falha? Porque não tem cliente. Muitas vezes é assim. E como você pode evitar isso? Construindo a coisa certa. Então, mais importante do que construir certo, ou do jeito certo, é a coisa certa. Né? Então, em inglês, é build the right thing ou build the thing right. A diferença. Então, mais ou menos assim. Aqui seria a coisa certa e aqui do jeito certo. Né? Seria para dar uma ideia. Se você começar construindo a coisa errada, vai falhar. Daqui para cá, falha imediata. Pode durar um tempinho, mas certeza que vai falhar. Se você construir a coisa certa, é sucesso na certa. Você está construindo algo que o pessoal precisa, sucesso imediato. Mas você tem o jeito certo de fazer e o jeito errado. Então, qual que é o melhor dos mundos? A coisa certa do jeito certo. Lógico. A coisa certa do jeito errado, dá para levar. A coisa errada do jeito errado, lascou, né? Sem chance. E a coisa errada do jeito certo, vai travar uma hora. Né? Você está fazendo o que você não precisa, né? Algo que ninguém vai precisar usar, um produto novo, algo que ninguém te pediu, mas você está fazendo com testes de automação, teste unitário, tecnologia melhor que existe e tal, mas é a coisa errada. Então é falha, não tem jeito. Um outro conceito legal é o mínimo produto viável. O que é isso? Você tem um produto para desenvolver, você tem que fazer o mínimo para atender aquela necessidade. O produto faz o que se propõe, o objetivo inicial foi atingido, né, ou parte dele, algo que você comece a entregar, que você possa entregar pequenas partes. E os clientes estão dispostos a pagar por isso, né, por esse produto. E conforme a gente vai aprendendo com esse processo, o que mais a gente precisa aprender sobre esse produto? Né? Como que a gente faz para criar um produto desse? Quais são as qualidades que a gente precisa ter para criar um produto desse? A gente precisa de 2 papéis principais. Tem o Product Champion e o Competence Leader. Tá? São diferentes papéis, mas ambos têm que inspirar vontade ou paixão no time, são os que motivam os times. O Product Champion é o cara que sabe como construir a coisa certa. Né? Ele é responsável pelo sucesso do negócio, do produto que está criando. Ele entende o cliente, ele entende da tecnologia, ele não precisa ser o master lá da tecnologia, e ele espera que o time tome decisões. É um líder, alguém que vai acompanhando o time. E a gente tem o Competence Leader, que é o que sabe construir certo a coisa, ou construir do jeito certo.
Então, garante a excelência técnica da equipe ou do projeto, planeja necessidades futuras, né? Tem que estar um pouquinho à frente, tem que acompanhar, né, e antecipar problemas. E ele atua como um professor e um mentor, né? Ele vai trazendo todo mundo da equipe. A gente está falando, claro, de nosso caso, software, né? Ele vai ensinando, ele vai contornando os problemas, vai tentando ajudar a equipe. É um líder, no caso do líder servidor, que a gente tanto fala, né? Tanto ouve. Legal. Mudando um pouco de contexto. Eliminando desperdícios, né? O que são desperdícios e como nós podemos eliminá-los? A gente tem que identificar dois tipos de demanda diferentes. Tem as demandas por valor, que seria o value demand, e demandas por falha, que é failure demand. Tá? São coisas diferentes. A gente tem que se preocupar com as coisas que agregam valor, obviamente. Mas tem casos de falha também. Então, a demanda por valor é entregar produtos que encantem o cliente e que tragam algum valor para ele, que não seja um desperdício para ele, seja algo que esteja valendo a pena. E a demanda por falha, o que é isso? Por exemplo, ligações no suporte são demandas por falhas, por problemas anteriores. Você tem que tentar eliminar isso, obviamente. Mas enquanto você não resolve, haja o mais rápido possível. Tá? Então, normalmente o pessoal vai desenhar um mapa do fluxo. Como está o nosso processo? Vamos desenhar certinho, do jeito que está hoje. O cara liga no suporte, aí o suporte passa por um nível 1, aí o nível 2, aí o nível 3 e tal. Tá, você está se preocupando em mapear suas falhas? Não, dá mais atenção para isso aqui. Como a gente pode resolver esse e criar um fluxo de valor? Vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui ali na frente. Tem um estudo, que é esse Chaos Report de 2002, que o Rodrigo Branas falou na apresentação dele, que toda apresentação tem que ter esse slide, porque métodos ágeis, agile, não sei o que, lean, todos tem que ter esse slide, então eu coloquei também. Tá? Que ele mostra o desperdício. É aquela ideia de tudo que a gente desenvolve, 7% são usados sempre, 13% frequentemente, 16% às vezes, 19% raramente, 45% nunca. Então a maior parte do que a gente faz é desperdício. O cliente nunca vai usar. Todo mundo já viu isso aqui, mas só para lembrar. Então isso leva a gente a pensar no seguinte. A gente, para resolver, nós temos que resolver problemas em colaboração com o cliente. É muito diferente de você tirar pedidos. Imagina um McDonald's, você chega no balcão, pede, aí ele vai lá executar e vai te entregar, certo? Software não é assim. Você não precisa aceitar tudo que entra. Só ficar anotando o pedido e entregando. Tem que pensar, né, em como ajudar a pessoa a resolver esses problemas. O cliente ou a pessoa que está trabalhando com você, né? Então existem diversas formas de desperdício que nós conhecemos. Uma delas é o trabalho em progresso excessivo, o WIP, muito grande, né? Muito trabalho acumulado e aí começa a ficar bagunçado e ninguém consegue mais andar, né? Eles comentaram no curso que um backlog muito grande também é desperdício, né? Você não está com o trabalho em progresso, você não está com o trabalho... Começou a tocar em alguma coisa, começou a desenvolver alguma tarefa e parou. Isso é um desperdício. Mas você ter uma fila muito grande de coisas a fazer também é desperdício. Porque você está segurando aquilo e o ideal seria o quê? O cliente pede, você executa e entrega. Pede, executa e entrega. Não precisa ficar uma fila gigante de coisas a fazer, né? Defeitos também são desperdícios, né? Achar as causas pode levar um certo tempo e é difícil às vezes achar essas causas, mas para cada defeito que acontecer você tem que procurar um jeito para que nunca volte a acontecer aquele tipo de problema. Então vai reduzindo esse número de defeitos, reduzindo o tempo de desperdício com isso.
E um outro que eu não sabia, assim, não tinha me tocado, é a perda de conhecimento. É um grande desperdício também. É uma pessoa, ou a equipe toda, sabia de alguma coisa e esqueceu, ou perdeu. Então, isso é um grande desperdício, você tem que refazer, né? Você já sabia alguma coisa, mas você não documentou, você não anotou, você não ficou com aquilo forte na cabeça e acabou perdendo. Quando você tem que fazer de novo, você tem que relembrar, passar por aquele processo todo de novo. Então demora muito. Então, como a gente resolve, né, esse problema de desperdício? Como a gente pode desperdiçar menos? E aí vão algumas técnicas. A primeira é, entenda a sua capacidade. O que é isso? Você imagina que você tem uma entrada no fluxo de 9 tarefas por semana, por exemplo, né? Só que você tem uma saída de 4 tarefas por semana. Você só consegue entregar 4, está entrando 9. Então, o que tem aqui no meio? Um grande gargalo, certo? Vai começar a acumular aqui, você não consegue entregar. Então, qual a ideia para resolver isso? Reconhecer que algumas coisas não serão feitas. Basicamente é isso. Está entrando aqui, esses 5 a mais, não vai dar para fazer esses 5 essa semana e tchau. A ideia é mais ou menos assim, limitar pela saída. Quanto que a gente consegue entregar? 4, 5, 10. É o que a gente vai poder ter de entrada. O limite de entrada é o mesmo limite da saída. Então, isso leva a gente entrar em contato com o cliente, por exemplo, e falar: querido cliente, essa é uma ótima sugestão, mas não poderá ser desenvolvida neste momento. Outra ideia, outra técnica, mapear a cadeia de valor, que é criar o Value Stream Map, que é aquele mapa que mede os tempos em atividade e os tempos em fila. Então eu tenho, por exemplo, um to-do, aí vai para uma etapa de desenvolvimento, depois vai para uma etapa de testes, depois vai para uma etapa de homologação, depois vai para a entrega para o cliente. Mapear esse fluxo e colocar números, né? Quanto tempo a gente passa desenvolvendo? 1 hora para cada tarefa. E quanto tempo fica na fila entre desenvolver e testar? 3 horas. Então, medir cada tempo de atividade e cada tempo de fila, você vai ter um total, né? E você consegue medir a eficiência do processo se você dividir o valor total, o tempo agregado, né, o tempo de valor agregado, pelo tempo total. Então, vamos dizer, uma tarefa levou 3 dias para ser desenvolvida, do início até o fim do fluxo. Nesses 3 dias, você trabalhou nela efetivamente 5 horas e ficou todo o restante do tempo em filas. Então a sua eficiência vai ser as 5 horas dividido pelos 3 dias. A ideia é essa, né? E quanto menor esse número, claro, pior, né? Pior é. E uma coisa que eu não sabia também, que eu não tinha me tocado lembre-se dos loopbacks ou das voltas, né? Você tem que considerar as etapas em que o fluxo pode voltar para trás. Então foi para testar e se encontrou algum problema, volta. Calcula o percentual de vezes que isso acontece. 30%, 20%, 50%. Isso é uma informação importante para desenhar esse mapa também, tá? É um negócio que a gente normalmente não faz. Legal. Mudando um pouco de novo, agora para excelência técnica. O que é isso? Qualidade desde o início, né? A gente sempre fala disso, excelência técnica, e é sempre bom lembrar o que é isso, né? E como a gente faz para atingir essa excelência técnica. O Tom Perpendico fala uma frase bem legal. Um processo que descobre defeitos no final é um processo defeituoso. Então a ideia é testes antes, cada vez mais cedo, né? Então, qual é o custo para corrigir defeitos, né? Ele deu um exemplo bem legal. Imagine que você perdeu a chave de casa, né? Você
tá andando, perdeu a chave de casa. Aí, imagina que você percebeu depois de 2 minutos que você perdeu a chave. Vai ser fácil de achar? Às vezes sim. 2 minutos, você sabe onde você foi, você lembra, né? Agora imagina que você perdeu há 10 minutos atrás a chave. Já complica um pouco, né? Imagina que você perdeu há 1 semana a chave. Você já trocou a fechadura, mandou fazer outra, tudo, né? Então, mais ou menos, isso está bem ligado com a parte dos defeitos. Se você corrige rapidamente, o custo para corrigi-los é muito pequeno, né? Se a gente deixa passar, ou vai acumulando dívida técnica, etc., vai ficando cada vez mais custoso, né? Cada vez mais caro. Isso aí. Legal, mas e o código legado? Né? Iniciar um projeto é fácil. Pensar em testes, pensar em como deixar o projeto legal desde o começo. Um projeto novo, relativamente mais fácil. Mas e o código passado? A dica dele é: pare de cavar. O que é pare de cavar? Ele até comentou do livro que o Bui apresentou, que é Trabalhando com Código Legado, né, efetivamente com Código Legado. Ele fala o seguinte: se você está num projeto, o código legado tem um código legado, que é um código sem testes, né, no caso a ideia do livro, cada vez que você faz alguma coisa nova, sem testes, você está cavando mais o buraco, está indo mais para o fundo do buraco, certo? Então para de cavar. Toda vez que você for tocar algum código, trabalhar em algum código, faça os testes unitários ou faça de alguma forma que você garanta que no futuro aquilo não vai voltar para te pegar. Então para de cavar o buraco. E ainda em relação à qualidade, por que a gente permite que os clientes nos deixem entregar código ruim? Por que a gente, às vezes, a gente cede a pressão e quer entregar alguma coisa rápido, né? Ou quer fazer alguma coisa com a qualidade que a gente não desejaria de entregar, né? Uma qualidade inferior ao que você sabe fazer, né? A gente costuma fazer isso bastante. Então, ele citou um exemplo legal da Boeing, que eles testam os aviões mais ou menos 3 anos antes de entregar para as companhias, né? Então, não dá para você criar um produto desse nível e entregar. Se vira aí, se tiver um problema no ar, a gente corrige depois. Não tem condições, né? Então, é bastante ligado essa parte de qualidade e defeitos. Falando de um monte de coisas de defeitos e tal. Então, por onde a gente deve melhorar, né? Onde a gente deve começar para atingir essa excelência técnica que a gente tanto espera? Ele passou 12 itens para a gente avaliar e dar uma nota, né? Uma nota de 0 a 5. Então, uma nota 0 é: não sei do que se trata, não sei nem o que é isso, ou estou muito mal a respeito disso. E a nota 5 é: estou excelente e já posso até fazer uma palestra a respeito, né? Para cada um desses itens, a gente vai responder de 0 a 5, né? Você tem uma arquitetura com baixa dependência, é fácil mudar as coisas, você tem pouca dependência entre elas. Você tem padrões de codificação, né? Não é para ser aquele negócio restrito, documentado, padronizado e tal, mas os padrões te ajudam a ler o código ou a entender a intenção do outro, né? Então tem que ter um padrão comum entre as pessoas. Você tem revisões de código ou de design, né? Considere programação em par. Você não faz programação em par? Faz. Quando as pessoas trabalham sozinhas, o código delas é revisado, né? Refactoring é um hábito. Você tem o costume de deixar um tempo para refactoring das tarefas? Você tem controle de versões? Trabalha com controle de versões? Gerenciamento de configurações? Você tem testes de unidade automatizados? Você para quando os testes não passam? Essa pergunta é complicada, né? Para que serve a gente escrever teste se a gente não se preocupa quando ele para? Quando o build quebra lá? Melhor não fazer, você está gastando tempo, né? Tem integração contínua? Você tem testes de aceitação automatizados? Testes de usabilidade são feitos antes? Não,
quanto mais cedo melhor, e são frequentes, ou seria aquele User Acceptance Tests, nesse caso aqui. Você tem um release automatizado, né, deploy automatizado, e você tem análise dos defeitos que passam, né? Você deixou passar um defeito, tá, você corrigiu, mas você analisou por que aquilo aconteceu, ou deixou passar, né? Então existe um gap, existe um espaço enorme entre desenvolvedores e operations, lá que eles chamam, que é o pessoal que dá manutenção. No nosso caso aqui, todo mundo trabalha nos dois, isso é ótimo. Mas tem lugares que tem equipe que desenvolve e tem equipe que dá manutenção. E o cara do desenvolvimento, se der um bug na produção lá, ele não está nem aí, é o outro cara que está corrigindo, né? Então é legal aprender sobre isso. Então, respondendo essas 12 perguntas, nós vamos chegar num número, né? Ó, quão excelente tecnicamente nós estamos? Ah, putz, estou mal, deu 10 a minha resposta disso aqui. Sendo que tem 12 perguntas e vai de 0 a 5. O máximo seria 60, eu estou em 10. Ah, então, vamos pensar a respeito, o que nós podemos fazer, né? E frequentemente fazer isso, é uma dica que eles dão, né? Fazer essa análise com frequência. Daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, não sei. Legal. E o último assunto é relacionado a Kanban. Eles falaram um pouquinho sobre Kanban também e alguns conceitos legais, né? Sobre principalmente entender o throughput, que é a saída do fluxo, né? Ou o que passa pelo fluxo. Kanban, peguei essa imagem de uma palestra que eu assisti esses dias, vulgo André Faria, sobre Kanban, né? O que a gente precisa fazer? Visualizar o tempo médio de ciclo. O que é isso? A gente usa aqui PMG nas estimativas, né? T-shirt size, tarefas tamanho PMG. E o que a gente medir o tempo médio de ciclo? Por exemplo, 95% das vezes que entre uma tarefa M, ou média, né? Uma tarefa média, ela é entregue em até 3 dias. É um número que a gente consegue deixar visível para a gente acompanhar, né? Qual que é o nosso tempo médio de ciclo das tarefas P? E da M? E da G? Quando entra uma P, a gente entrega em 2 dias. M, em até 3, 4 dias, por exemplo. Né? Deixar isso bem claro, bem visível. Outra coisa é controlar por classe de serviço, né? Criar um gráfico de controle disso, né? Então eu tenho um exemplo aqui legal. Imagina que isso aqui é a média de entrega das tarefas M, né? Que eu comentei. Na média está aqui nessa linha verde, mas os pontos são os tempos de entrega, certo? Cada uma das tarefas durante uma semana, por exemplo. Vamos imaginar que eu estou vendo uma semana aqui. E a gente pode definir um SLA, ou um nível de serviço, que seria acima da média e abaixo da média. Então a gente imagina um nível de serviço 2 sigma lá, que eles comentaram, né? Seria, sei lá, 95%, se eu não me engano. Então, 95% das vezes está aqui dentro. Esse aqui está fora, né? Mas a maioria das vezes está dentro. Então, a gente pode definir critérios mínimo e máximo e trabalhar nessa faixa e acompanhar se a gente está indo bem ou não. É um gráfico legal para acompanhar. Manter os resultados visíveis, né? Aqueles números que eu falei, deixar isso bem visível. Outros tipos de números visíveis. Quantas tarefas entraram na semana, quantas tarefas saíram, independente do tamanho, por exemplo. Né? São informações que vão ajudando a gente a ter uma visão mais estatística do processo, do projeto que a gente está trabalhando. Ainda sobre Kanban, defina critérios ready e done para cada etapa do processo. O que seria isso? Eu tenho lá as colunas lá de desenvolvimento e teste, por exemplo. Quais são os critérios para sair do desenvolvimento para entrar no teste? Né? Para sair do desenvolvimento tem que ter feito testes unitários, tem que passar os critérios de aceitação, por exemplo, que foram definidos anteriormente. E esses mesmos critérios de saída do desenvolvimento são os critérios de entrada da próxima etapa, teste, certo? Então é importante definir essas transições, o que tem que ser validado para que cada uma esteja funcionando.
uma ideia muito boa que a gente usa é o checklist, né? A gente tem um checklist de desenvolvimento, que é mais ou menos isso. Antes de ir para a próxima etapa, tá no padrão, tem testes, se há uma consulta, tem impressão, esse tipo de coisa, né? Então é legal ter isso. E uma outra ideia é, considere os limites de utilização, né? Acima de um certo limite, em todo o processo, a performance cai, a performance é castigada, né? Por exemplo, você deixa o seu computador rodando 90% do processamento o tempo todo, ninguém quer fazer isso, né? Porque você sabe que aquilo ali acaba estragando, ou acima de um determinado percentual, começa a cair a performance. Então a ideia é esse gráfico aqui, você trabalhando em pequenos lotes, médios lotes e grandes lotes, né? O azul aqui é o pequeno. Então, até nos pequenos lotes, quando você tem pequenas tarefas, por exemplo, se você está mais ou menos acima de 80%, 85% de utilização, você começa a perder performance, né? Aqui seria performance versus thrashing, que é desgaste ou castigar o processo. Então não dá para esperar que as pessoas da equipe vão estar trabalhando 100% do tempo nas tarefas. Isso acaba prejudicando em vez de ajudar. Então você tem um limite, né? Quando você tem tarefas ou lotes médios, esse limite é atingido mais cedo. E com grandes, isso aqui é pior ainda. Você trabalha com grandes lotes, sei lá 40%, 50%, você já começa a cair a performance do geral. Então isso aqui é um conceito interessante para a gente considerar quando está trabalhando com projetos de software. E é isso aí. Obrigado.